No vídeo de hoje, você que tem farmácia endividada vai aprender como se livrar das dívidas de uma vez por todas. Fica comigo até o fim, é logo depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal da Ascoferd no YouTube. Eu sou Viviane e este é o Ed Farmácia. Toda terça-feira, 19, a gente tem um encontro marcado aqui no canal para conversar sobre vários temas. Hoje a gente vai falar sobre como você pode livrar a sua farmácia das dívidas. Mas antes, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. E você também pode ouvir este conteúdo em formato podcast no Spotify e no Google Podcasts. E então, como ficar livre das dívidas? Quem traz as dicas sobre esse tema é a Gabriela Bisinotto, especialista em finanças empresariais. Gabriela, obrigada pela sua presença aqui no canal. Eu que agradeço, Viviane, a oportunidade, de estar aqui trazendo essas dicas, esclarecendo tantas dúvidas que hoje ainda muitos empresários têm acerca do endividamento. O Instagram da Gabriela é repleto de conteúdo que pode ajudar a sua farmácia a se livrar das dívidas. O endereço do Instagram tá na descrição do vídeo, mas fica comigo até o fim, porque ela vai falar agora aqui diretamente para você sobre o que você precisa fazer para se livrar das dívidas. A minha primeira pergunta para você, Gabriela, é por que as empresas se endividam? Bom, temos aí muitas causas, Viviane, pelas quais as empresas se endividam hoje. A principal delas, acaba sendo a falta de planejamento financeiro. E aí, somado, essa falta de planejamento financeiro a algumas consequências, algumas ações externas em que o empresário ele não tem tanto controle assim, por exemplo, a pandemia, esse momento que a gente está vivendo agora de política, e tudo isso junto, aí a queda de vendas, então, assim, a falta de capital de giro, a operação da empresa, muito dependente de capital de terceiros, então, tudo isso, somado a essa falta de planejamento financeiro, gera, esse endividamento nessas empresas, que é muito prejudicial, em alguns casos, pode até sacrificar a vida dessa empresa. Antes de seguir com a Gabriela, eu quero pedir a você para deixar o seu like nesse vídeo, isso é super importante para a gente, e também compartilhar com o máximo de pessoas que você conseguir. Vamos distribuir esse conteúdo para sua rede de contatos. E quero te perguntar também se você tem dívidas, não fica com vergonha de contar para a gente não. Se você tem dívidas, coloca aqui nos comentários o que você tem feito para reduzir o seu nível de endividamento. A gente quer saber para poder te ajudar e de repente até gerar novos conteúdos sobre isso, combinado? Gabriela, você citou as razões, as situações que levam as farmácias a se endividarem. Em que situação a dívida é realmente necessária? Porque às vezes a gente não tem saída, às vezes a gente precisa recorrer a uma instituição financeira, pegar um empréstimo, assumir uma dívida. Eu queria ouvir você sobre isso. Na sua opinião, em que situação a dívida é realmente necessária? Quando a gente escuta essa palavra dívida, geralmente a gente associa a algo negativo, A gente já pensa que a empresa está quebrando, está com dificuldades financeiras, mas nem sempre, contrair uma dívida significa que a empresa ela está aí, com uma dificuldade financeira. Em alguns casos, a contração dessas dívidas, ela é positiva para o negócio. Por exemplo, uma empresa que ela está iniciando a sua vida, uma empresa nova, uma empresa que está aí se abrindo, uma empresa que está buscando investimentos para aumentar a sua produtividade, uma empresa que está realmente com dificuldades econômicas ali por um determinado período, então ela vai lá, ela contrai esse crédito, ela pega esse crédito e contrai essa dívida, mas sempre com o objetivo de aumentar a sua produtividade, sempre com o objetivo de aumentar a sua receita. Então, nesses casos, a dívida, ela é sim considerada positiva, Ela não é negativa no sentido de que se essa empresa ela já tivesse um fôlego financeiro, ou se ela não necessitasse contrair aquela dívida ou buscar um crédito, e esse empresário ele vai atrás, desse crédito e contrai essa dívida de uma forma assim irresponsável, ela não se torna tão negativa nesse ponto. Então,
dentro de algumas situações, a gente vê a dívida como algo positivo para a empresa, mas lembrando, né, que tudo isso precisa sempre aí estar amparado de um bom planejamento financeiro para que o empresário ele visualize, né, para que ele faça, para que ele toma essas decisões, né, com base em informações reais do negócio e para que isso lá na frente, né, não prejudique a saúde financeira dessa empresa. O problema não é a dívida, o problema é não ter o dinheiro para pagar essa dívida, né, Gabriela? Agora, você falou, a gente comentou aqui sobre a situação em que a dívida é realmente necessária, mas existe alguma situação em que a empresa faz uma dívida, né, assume um compromisso, sendo que não precisaria, ela não precisaria ter feito essa dívida, ela poderia ter encontrado uma outra saída, ela poderia ter buscado um outro caminho. Você tem algum exemplo de alguma situação em que a dívida não é necessária, porém as empresas acabam recorrendo a esse endividamento? Olha, tem muitos casos, viu? Principalmente aí cartão de crédito, né? Que acaba virando uma dívida. Às vezes há a opção de um crédito um pouco mais fácil, exemplo do Pronamp, por exemplo, né? Que muitas vezes os empresários eles acreditam que se trata aí de um juros menor, de um prazo de pagamento menor. E o que eu vejo hoje, Viviane, é que às vezes muitas pessoas buscam esse crédito com essa falsa ilusão, né, de que eu vou ter um prazo bom para pagar, tá com juros baixos, então acaba captando esse recurso, isso se torna uma dívida para a empresa, né, a médio prazo, e esse recurso, ele não tem uma destinação, né, ninguém sabe o que fazer com esse recurso, então acaba assim, que esse valor, ele entra na empresa, ele não resolve nada, e no final das contas, né, a gente tem ali um compromisso com o banco, por exemplo, para pagar. Então, assim, muitas vezes, né, por falta de planejamento, por falta de uma visão mais estendida do negócio, nessa parte financeira, nessa parte de gestão, muitos empresários, né, principalmente aí donos de farmácias, eles buscam por esses créditos, eles se endividam, mas eles não sabem utilizar de uma forma inteligente esse crédito e essa dívida, né, acaba virando aí um bolo de neve que pode vir a virar uma dívida sem pagamento e causar vários prejuízos aí para essa empresa e para esse empresário também. Eu entendi o que você quis dizer. O empresário às vezes acaba iludido com uma boa oferta de juros, né? Juros reduzidos. Isso mesmo. Muitas vezes, principalmente nessa questão agora que está bem atual do Pronamp, ele tem um prazo de 11 meses para começar a pagar a primeira parcela, né? Ele tem uma promessa de juros reduzidos, um crédito um pouco mais fácil de se captar, mas o que eu vejo é que muitas vezes esses empresários, eles buscam esse crédito, mas eles não sabem o que fazer com esse recurso, né? Então, acaba que vê ali no caixa da empresa uma sobra, né, uma folga financeira, e ao invés de, às vezes, investir esse valor na empresa, retira-se esse valor, né? Faz aí aquisições de veículos para uso pessoal, então a destinação desse dinheiro ele não é utilizado de uma forma inteligente para que a empresa cresça, para que a empresa, né, aumente a sua produtividade. Então, por isso, muitas vezes, essa dívida, ela foi contraída e ela foi contraída de uma forma negativa para a empresa, diferente, né, do que eu havia falado, quando a gente contrai uma dívida, mas quando a gente consegue, né, otimizar ela no sentido de que ela vai vir para a empresa, mas ela vai vir no sentido de trazer mais receita, né, de aumentar a produtividade, no sentido de investir, né, seja na estrutura, seja no caixa da empresa para trazer essa folga financeira como uma reserva financeira aí para o negócio, ela é sim positiva, mas em muitos casos, né, como o dono da empresa, o dono da farmácia, ele não tem tanto essa visão financeira, por falta mesmo de controle, ele acaba não utilizando, né, de uma forma eficiente esse recurso que ele muitas vezes aí busca. Gabriela, hoje o brasileiro está altamente endividado com cartão de crédito. Nas empresas, qual é o principal tipo de dívida? É a dívida bancária? É a dívida com o fornecedor? É o passivo trabalhista? Olha, Viviane, tem de tudo um pouco, viu? Cartão de crédito também é muito comum virar uma dívida na empresa, muitas vezes, né? Tem aquela falsa ilusão, vou pagar o mínimo, jogo para o mês que vem a gente vê o que faz.
isso vai virando um bolo de neve, já que os juros do cartão de crédito, eles são altíssimos. Mas a gente encontra aí diversas dívidas, né? Os principais em relação aos passivos trabalhistas, né? A questão dos impostos também. Há muitas dívidas em relação aos impostos federais e também há dívidas aí com próprios fornecedores, né? Então, assim, a gente tem hoje nas empresas diversos tipos de endividamento, alguns, né, com juros aí muito altos, outros passíveis, né, de uma negociação, mas o que a gente vê é que há muito descontrole financeiro, né, relacionado aí a essa falta de gestão. Pois é, o juro do cartão de crédito, os juros do cartão de crédito ao mês, eles estão passando de 12%. Isso é um absurdo, porque tem investimento que rende 12% ao ano, e você tem uma taxa de juros de 12% ao mês. Então é realmente absurdo. Deixar para pagar o mínimo e rolar a dívida é suicídio. Não faça isso. Sempre pague a dívida total do seu cartão de crédito. Combinado? Cheque especial também, muito comum, muitos empresários aí trabalhando com cheque especial, né, com aquela falsa ilusão que aquilo dali é um caixa da empresa, mas que ele paga mês a mês juros altíssimos para utilizar esse limite aí que o banco concede para ele. Porque às vezes, só complementando, esse dinheiro do cheque especial se mistura com o dinheiro da empresa, né, na conta, fica tudo ali naquele bolo e ele começa a usar e nem sabe que está usando e depois entra pelo cano. Gabriela, existem níveis de endividamento? Por exemplo, se a dívida passar de X mil reais, é preciso tomar alguma providência com urgência, por exemplo? Existe isso, assim, essa medida? Olha, Viviane, eu diria que mais importante, né, do que o empresário ele pensar na questão do valor da dívida, é ele se atentar à questão dos juros que estão atribuídos àquele valor que está em débito com seus credores. Muitas vezes, né, pode acontecer de uma dívida de um menor valor ter um juros aí muito maior do que uma dívida que ele tem ali um valor principal maior. Então, assim, tão importante, né, quando ele analisar essa questão dos valores, ele entender os juros e as multas que estão atribuídos àquele valor que ele está em débito, até mesmo, né, para ele identificar por onde ele começa ali a reorganizar a sua vida financeira. Então, ele sempre precisa dar preferência, né, para esses valores aí em abertos, que tem juros muito maiores para que ele consiga, né, reorganizar ali a sua vida financeira. E qual é o primeiro passo que o dono da farmácia precisa dar quando ele toma a decisão de reduzir o seu nível de endividamento? Ele não chega, ele quer dar um basta, ele não quer mais ter dívidas. Qual é o primeiro passo que ele tem que dar? Olha, geralmente, essa situação de endividamento, ela está muito relacionada à falta de organização. Então, assim, um primeiro passo seria realmente, né, levantar todas as informações que essa empresa tem em relação aos seus credores, né, em relação às dívidas, fazer um relatório, né, linkando ali essa dívida, ela possui os juros A, B, C, para a gente identificar por onde a gente começa, né, a organizar a vida financeira desse empresário. Passado, né, esse processo de organização, de identificação, para ele se situar, né, como está realmente a saúde financeira dessa empresa, buscar esses credores, né, uma forma de renegociação. Então, muitas vezes, há uma facilidade, sim, em renegociar esses valores, né, tanto com juros quanto com prazos. Geralmente, os credores, eles têm, sim, né, interesse de renegociar, principalmente se ele não conseguir receber mais esse valor, caso ele não renegocie com o empresário. Então, e muitas vezes, a gente vê, sim, sucesso, né, nessa busca de renegociação. Só que, para a gente fazer uma renegociação, a gente também precisa entender, né, até onde eu posso negociar, né? Qual a negociação que eu vou fazer? O que a minha empresa ela consegue se comprometer e que ela vai, sim, honrar aquele valor, né, que está em aberto. Então, quando o credor ele identifica essa boa-fé do empresário, né, em renegociar, em quitar aquele valor, há sim sucesso nessas negociações. Porém, a gente precisa, né, desse planejamento financeiro, olhar para frente, olhar para as finanças do negócio, para que a gente não faça um compromisso que a gente novamente não vai conseguir aí honrar.
Você tem alguma dica ou alguma orientação para quem precisa negociar dívida com o banco? Olha, Viane, negociar com o banco, negociar com o fornecedor, negociar um passivo trabalhista, tudo vai partir, né, dessa questão da renegociação. Muitas vezes, né, o banco ele está sim disposto a baixar os juros, né, a liquidar aquela dívida, a conceder uma condição especial para que esse empresário, né, ele quite aquele valor, para que ele fique, né, adimplente, assim como os demais fornecedores. Então, assim como eu disse anteriormente, antes de buscar a renegociação, é preciso ter uma certeza, né, de que aquela empresa ela consegue sim pagar aquela negociação que vai ser proposta. Então, a gente precisa trazer o nosso olhar, né, para o fluxo de caixa da empresa, entender, né, o que é a capacidade de pagamento dessa empresa em um mês, para a gente fazer esse compromisso, para que a gente possa honrar esse compromisso, né, com esses terceiros aí que a gente está endividado. Então, os bancos, eles, muitas vezes, eles conseguem, né, conceder essas reduções de juros, a gente consegue parcelar o cheque especial e sair do cheque especial, a gente consegue renegociar um valor de financiamento, um financiamento de veículo. Existem várias hipóteses, mas o primeiro passo, né, é trazer essa organização para a empresa e ir atrás, né, desses credores para fazer essas propostas, mas propostas que estejam, né, dentro da realidade financeira da empresa. E, Gabriela, quais são, na sua visão, com a sua experiência, quais são os riscos de um alto grau de endividamento? Uma empresa que está com dívida aqui, muita dívida. O que pode acontecer com esse negócio, com essa farmácia, por exemplo? Olha, eu diria assim que o maior risco realmente é fechar as portas, né? É quebrar de vez. Mas há aí outros riscos inerentes a esse alto grau de endividamento. Por exemplo, muito dificilmente essa empresa vai conseguir crédito com bancos, né? Ela vai conseguir um financiamento, ela vai ter o CNPJ, ou às vezes até o nome do empresário inscrito, né, no serviço de proteção de crédito, ela vai baixar o seu score, né, de créditos aí no mercado, ela pode ter, né, o protesto realizado em cartório. Então, assim, há muitas penalidades, né, há muitas situações negativas que um alto grau de endividamento traz para qualquer empresa. E você, conta pra mim o que você tá achando desse vídeo. Coloca aqui nos comentários que a gente quer saber e me conta se você tem dívida e como você está se movimentando, se articulando para poder reduzir o seu grau de endividamento e ter mais fôlego para manter o seu negócio. Sem falar, né, na questão de que a credibilidade desse negócio também começa a ficar, né, comprometida. Então, geralmente, a gente olha, né, nossa, aquela empresa, ela está com dívidas, ela está sendo protestada, então a gente já acende um alerta e a credibilidade do negócio passa a entrar em xeque. E, assim, fazendo um fechamento, né, de tudo isso que a gente conversou aqui, não só em relação ao endividamento, mas para o crescimento saudável, né, para a manutenção da saúde financeira da empresa, eu deixo como dica, né, para que os empresários que forem assistir esse vídeo, eles realmente invistam aí, né, nessa parte de gestão financeira, né, no planejamento, para que eles criem o hábito, né, de visualizar ali o seu fluxo de caixa semanalmente, fazer suas conciliações bancárias, né, fazer os registros todos certinhos, separar finanças pessoais das finanças da empresa, se atentar para a questão da reserva financeira, da lucratividade do negócio, porque são pequenos pontos, né, que compõem aí toda essa engrenagem financeira. Então, se um ponto ele começa, né, a sair ali do esperado, com certeza isso vai impactar o negócio, né, de várias outras formas. Então, acaba acendendo aí a questão da dívida, né, um alerta para que esse empresário ele possa, né, voltar ali para a gestão financeira da sua empresa, para que ele possa voltar sua atenção, para que ele possa realmente rever esses processos financeiros, para que lá na frente a empresa ela não tenha, né, como consequência aí ter que fechar suas portas, principalmente hoje em que a gente vem aí, né, do mundo pós-pandemia,
principalmente agora que a gente está passando por esse período, né, de renovação política. Então, está tudo muito incerto e a gente está à mercê, né, dessas variáveis externas impactando o negócio. Então, se a gente não tem controle, se a gente não tem visão do que está acontecendo na empresa, a gente está arriscando muito para que amanhã ou depois a gente venha a sofrer com esses problemas financeiros, e um deles, né, como consequência, é essa questão do endividamento. Maravilha! Essas são as dicas da Gabriela. Eu tenho certeza que com essas dicas você vai conseguir pagar todas as dívidas da sua farmácia e de repente até as suas dívidas de CPF, de pessoa física, por que não? As dicas são bem parecidas, eu acho que vale para tudo. E antes de ir embora, quero te pedir para deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar com toda a sua rede de contatos. Isso é super importante, ajuda o nosso trabalho a crescer aqui no YouTube. Quero agradecer a presença da Gabriela aqui no canal. Muito obrigada. Eu que agradeço, Viane. Espero que as dicas, né, e que o nosso bate-papo de hoje aqui possa ajudar muitas pessoas a se livrarem de vez, né, do endividamento. Eu tenho certeza que vão ajudar sim. Obrigada a você, eu te vejo no próximo É de Farmácia. Tchau, tchau.